da vida. Pro resto da vida. Como que é feita a rinoplastia? Boa pergunta. A rinoplastia começou há muitos anos, né? Por exemplo, as primeiras cirurgias nasais estão há cerca de 2.000 anos. 2.000? Yes. E se fazia, por exemplo, havia em algumas situações, alguns povos, a punição, por exemplo, de uma traição da mulher era cortar a ponta do nariz. E para ladrões, eventualmente. Por que se cortava a ponta do nariz? Porque não dava para esconder. Está escrito aqui. Eu traí, eu roubei. Tá. E aí esse pessoal vivia muito mal sem a ponta do nariz. E nessa época já se fazia a reconstrução disso com um pedaço de tecido retirado da pele que era rodada para o nariz. Imagina você sem anestesia, sem antibiótico, sem condições de antisepsia. Sem ser cirúrgico. Sem ser cirúrgico. Os caras lá amarravam com fiozinho, com coisa desse tipo. Começou nesse tempo. Mas para tentar reconstruir essa... Para reconstrução. Então, a rinoplastia reparadora ou reconstrutiva já existe há vários tempos, de todas as formas, com essas transplantes de tecido, né, que são chamados retalhos. Mas a rinoplastia estética, né, a rinoplastia em si, começou no final de 1800, tá? E teve seu grande desenvolvimento no século XX, 1900, surgiram alguns tipos de rinoplastia. Havia uma rinoplastia que era feita por dentro do nariz, que a gente chama de técnica fechada, e nessa época só se tratava narizes grandes, porque a rinoplastia era uma cirurgia reducional. Tirava a corcosa, diminuía as cartilagens para diminuir a batatinha da ponta, reduzia-se um pouco as narinas abertas nos narizes, né, afrodescendentes, etc. Observou-se nesses praticamente 100 anos, mas a partir de 1920, 1930, começou-se a observar que esses narizes evoluíam mal, tanto do ponto de vista estético, a ponta perdia a projeção, porque você tirou o suporte da cartilagem, então a ponta caía, era com, deixa o nariz bem arrebitado, porque daqui 2 anos ela cai. Por que caía? Né? Porque você já era frágil e você tirou. E, eventualmente, também, ressecções excessivas, colapsava o nariz, o paciente respirava bem, parava de respirar. Isso é um desastre. Né? Então, aos poucos, o cirurgião foi entendendo que a anatomia, o tratamento anatômico da estrutura de sustentação do nariz, não é fazer ressecando, né? Então, em vez de tirar uns pedaços, porque é gordo, porque é alto, você pode modificar com os pontos. E passou a se fazer cirurgias mais conservadoras, e a partir de 1950, por aí, começou-se a usar enxertos. Enxerto, em medicina, é um pedaço do próprio corpo que vai para um outro lugar. Então, o próprio septo, que é uma cartilagem, né, que é um tecido que tem resistência, mas né, você mexe o nariz porque ele é cartilaginoso e você não mexe onde é osso. A gente tira fragmentos do septo e sustenta a ponta do nariz, sustenta a válvula. Então passou a se fazer... Em vez de tirar, altera a forma, a aparência física. Muda a aparência. Se a cartilagem é gordona, em vez de eu tirar um pedaço, eu dou uns pontos e faço uma dobra. Através dos pontos faz uma espécie de... Isso, então é uma cirurgia modeladora. Isso, de modelação. Tá? E também a cirurgia estruturada, quando você coloca suportes. Essa é a diferença da rinoplastia comum para estruturada. Que foi evoluindo para a rinoplastia estruturada, quando você precisa reforçar a sustentação do nariz. Tanto para a ponta estética, normalmente na situação, até por cima do osso, mas basicamente no arcabouço da cartilagem, é onde mais se coloca enxertos. Então ela passou a ser assim. E para fazer isso de uma melhor forma, a gente parou de fazer a tal da rinoplastia fechada, embora em alguns casos, com alguns profissionais, em algumas situações especiais, ela possa ser feita. Mas normalmente hoje o mundo inteiro prefere uma rinoplastia que tem um pequeno cortezinho nessa partezinha que chama columela, né, pequena columela, abre-se o nariz, faz tudo e depois fecha. Por quê? Porque você vai trabalhar olhando e não imaginando.